A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 30. Problemas escolares. Parte 1. A época de entrar na escola é um acontecimento importante na vida da criança. Para muitas, é o primeiro contato com o desconhecido e com desconhecidos. Da maneira pela qual a criança acolhe e é acolhida dependerá a atitude positiva ou negativa em face do trabalho e da vida escolar, a qual influenciará por longo tempo a adaptação ao ensino e ao trabalho intelectual. Nunca apresentar a escola à criança como um lugar em que se vai corrigir. Vais ver uma coisa quando fores à escola, vão te ensinar direitinho. Quando chegar a hora de ires às aulas e me deixares sossegada. Evite de falar isto à criança. Alimentar o desejo de ir à escola por meio de frases como estas. A gente cresce quando vai à escola. Vais deixar de ser um bebezinho e aprenderás uma porção de coisas. A vida escolar representa para a criança o que para nós, adultos, representa a vida profissional. É a sua ocupação principal. A partir do momento em que a criança frequenta regularmente a escola, passa a considerá-la como o que há de mais claro em sua atividade consciente e participa de forma muito relevante do seu desenvolvimento intelectual e psíquico. O papel da escola é, por conseguinte, capital. Nada há mais, pois, de surpreendente que as dificuldades escolares produzam reações sensíveis no comportamento geral das crianças e que os dramas que ali se desenrolam tenham grandes repercussões nas suas vidas cotidianas e na sua evolução psicológica. Tanto quanto possível, evitar o internato, que é uma coisa contra a natureza, sobretudo para as crianças pequenas, junto às quais nada pode substituir o elemento afetivo que papai e mamãe representam. Se os pais pudessem imaginar a angústia que em certas horas invade as almas dos pequeninos internos, mesmo nos melhores estabelecimentos. Pelo menos, caso não haja outro modo que esses males sejam compensados por visitas frequentes à família, que as retenções abusivas nunca devem suprimir, sob pena de transformarem de modo inteiramente antipsicológico o internato em prisão. A escolha da escola é importante. O ideal é que o estabelecimento escolhido não apenas ministre uma instrução sólida, desenvolva na criança as qualidades humanas de trabalho, limpeza, polidez, lealdade, exatidão e ordem, como crie também um clima cristão favorável ao desabrochar moral e espiritual da criança. Sobretudo na puberdade, a criança é extremamente sensível à influência do meio escolar em que evolui. Se esse meio é arreligioso, pode provocar na criança a neutralização espiritual de uma parte notável de sua vida. Se é antirreligioso, dará como resultado uma tensão entre duas formações contraditórias. Se por motivo de distância ou de finanças, a escolha da escola religiosa for impossível, cumpre suplementá-la cuidadosamente através da ação de um movimento infantil ou de uma obra de juventude. Depois da puberdade, as escolas oficiais, liceus, colégios, sem externato, apresentam inconvenientes menos graves e até mesmo, se beneficiarem de uma atmosfera moral suficiente, podem proporcionar certas vantagens às crianças. Contato com os incrédulos, ocasiões de mostrar uma fé mais combativa, um espírito apostólico mais acentuado, compromisso com o bem. Mas, nesse caso, cumpre zelar no sentido de que o adolescente possa continuar o aperfeiçoamento de que sua instrução religiosa e participe de um movimento católico sem o que ocorrerá o perigo de sofrer sem compensação a influência de um professor ou de um colega que não participa do seu ideal ou de sua fé. Lê-se nota. É particularmente verdadeiro para os liceus de meninas, em especial nas aulas de filosofia. A experiência e a psicologia demonstram que as meninas levam mais a sério do que os irmãos o ensinamento que recebem,
e um professor que não for cristão, tendo além disso prestígio, pode facilmente semear a dúvida em espíritos ainda mal preparados para se defender. Fim da nota. De uma maneira ou de outra, deve haver entre a escola e a família uma colaboração eficaz e real. Mesmo cristã, a escola não deve ser um refúgio que desvie os pais de suas responsabilidades educativas. Mesmo cristã, a escola não deve desligar a criança de sua paróquia. Do contrário, pode confundir os exercícios religiosos com os próprios exercícios escolares, abandonando-os ao sair do colégio. É preciso que a criança tenha o vivo sentimento do acordo entre todos os seus educadores, pais, sacerdotes, professores. Sempre que houver esse entendimento, pelo menos tácito, a criança experimenta um sentimento de paz e segurança. Um dos pontos sobre os quais deve exercer-se esta colaboração entre a escola e a família é o problema dos deveres em casa. De uma parte, cumpre evitar que eles sejam de tal maneira numerosos que a criança se veja impedida de ter o legítimo momento de pausa que lhe é necessário, que envenenem a atmosfera familiar e, sobretudo, abreviem habitualmente o período de sono da criança. Por outro lado, se a criança pode pedir ocasionalmente conselhos aos pais, é preciso abolir o método que consistiria em fazerem os pais os deveres dos filhos.